Bom dia para todos. Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre o nosso laboratório, o Laboratório de Controle e Automação, e eu coloquei aquele título, o Patinho Feio Virou Cisne, porque conta um pouco da história desse laboratório e da minha história junto ao PE. Porque, para mim, a história do Patinho Feio é uma história de pertinência. Não existe aquela história do patinho ser mais bonito, o cisne ser mais bonito do que o pato, né? Porque se a gente vê os patos, deixa eu colocar aqui na primeira transparência, os mallards, que era o pato da história, do Patinho Feio, ele é um pato muito bonito, né? Mas aí sim há uma história de pertinência, ou seja, quando você está num local em que você é acolhido, que você se sente parte do grupo, então você é um membro daquele grupo, né? Então, se você não você é como o Patinho Feio, que se sente um pouco isolado, um pouco com pouca pertinência àquele grupo. Então, primeiramente, o Laboratório de Controle e Automação, ele surgiu em 1996. Os objetivos principais, o primeiro era desenvolver experimentos para os cursos de Laboratório de Controle 1 e Controle 2, do curso de Engenharia Elétrica. O curso de Laboratório de Controle 1 já existia até uns equipamentos, onde era feito o laboratório, e basicamente todos esses experimentos na época tinham sido desenvolvidos pelo professor Richa. Mas quando eu voltei do doutorado, não existia mais. As EPPs já tinham todas sido danificadas. E a gente vivia um problema na época que a universidade tinha pouco recurso para fazer esses laboratórios. E eu me lembro também que quando eu estava no doutorado, eu entrei aqui, na época a gente entrava com um mestrado, aqueles mais novos não conseguem nem imaginar com isso. Na verdade, o nosso concurso foi para o professor auxiliar de ensino, né? Eu, o Rolim e o Zé Luiz entramos. E eu me lembro que no meu doutorado eu conversava com o meu orientador dizendo, olha, eu faço controle, mas até hoje a única coisa que eu vi controlando foram um controlador proporcional controlando a posição angular lá no laboratório. Aí o meu orientador falou assim, Basílio, o que você faz é o seguinte, quando você voltar para a sua universidade, você sai fazendo laboratórios, sai melhorando os laboratórios, porque lá você vai ver então os controles funcionando. E eu então, eu fiz que nem o Jeca Tatu, né? Os mais antigos talvez conhecem a história do Jeca Tatu, que ele pegou a esquistossomose e depois o problema era que ele andava descalço. E o Jeca Tatu depois descobriu que a esquistossomose era causada por andar descalço, e ele então tomou os remédios, se curou, mas o mais importante, ele tinha que andar de bota. Aí o Jeca Tatu saiu botando bota na galinha, no porco, e eu mais ou menos fiz isso, saí fazer tudo quanto é laboratório da elétrica, todo curso de laboratório da elétrica tem que ter um experimento real. Então, os colegas que deram essa matéria, o Glauco ajudou bastante no curso de laboratório de controle no início, o Richa, o Fred da biomédica também trabalhou lá no laboratório. Então são professores que ajudaram a construir esse laboratório. Outro objetivo era atrair alunos de sexto para trabalhar com controladores P&D, porque eu somente entrei na COP em 2000, como professor colaborador em 2001, quer dizer, eu fiquei 5 anos trabalhando somente com alunos da graduação. Nessa época também eu trabalhei um pouco com o pessoal do IME, mas esse laboratório não tinha ligação com a COP. Então você vê que aí está o Patinho Feio, eu olhava assim aqueles mallards, os gansos, aquela turma toda bonita lá da COP, e eu lá me sentindo assim, alguém que com pouca pertinência à COP em si. Bom, aí como começa a mudar? Começa a mudar quando eu recebi uma tarefa que era para dar um curso de sistemas e eventos discretos em Manaus, e eu nem sequer sabia o que era sistemas e eventos discretos, e dei um curso de sistemas discretos.
Aí o Amit falou, não é isso que você tem que dar, você tem que dar sistemas eventos discretos. E me mostrou o livro do Lafortune. E eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer, que coisa interessante. Isso associou a minha ideia inicial, que a matéria que eu mais gostei na graduação de engenharia elétrica foi o curso de acionamentos elétricos. Aí, professor Richard, moral lá para o curso do senhor. Então, é o curso mais legal que eu achava. Eu falava, que coisa legal esse negócio. Mas eu chegava e falava, não quero trabalhar mais ou menos com isso. Ninguém entendia, ninguém sabia nada disso. E tudo isso fez sentido quando eu me deparei com o livro do Lafortune. E aí, em seguida, eu recebi um pedido de parecer do CNPq, de um professor querendo fazer o doutorado sanduíche com o Lafortune. Aí eu analisei o currículo dele e vi que, esse negócio dá direito aí que eu quero fazer mesmo. E aí, novamente, mais sorte dei ainda que o Amit tinha sido tutor dele, do Lafortune, lá em Berkeley. E TA, né, Amit, que fala, né? Tinha sido TA do Lafortune, conheci o Lafortune, o Amit foi no congresso, no CDC que eu fui, e falou do Lafortune para mim, e eu fui trabalhar lá com o Lafortune. Então, a minha ideia era trabalhar com diagnose de falha, porque naquela época tinha acontecido o acidente da plataforma P33 ou 36. É um desses dois, lá da Petrobras. E isso me deixava muito preocupado, né? E agora, outro dia, eu vi um filme sobre as causas do acidente da P33. Então, e aí a gente foi para lá e começou a trabalhar com essa parte de diagnose de falhas. Mas eu, como trabalhava anteriormente com a parte de sistemas lineares, eu fui então e fui trabalhar com a parte de sistemas lineares e de robustez. Eu falei, eu quero levar essa ideia de robustez para sistemas eventos discretos. E aí eu comecei a trabalhar com perdas de sensores. Para mim, sensor em sistemas de eventos discretos, ou em qualquer coisa, né? Controle, sensor é o que de mais importante. E aí eu falei, o que acontece se eu perder sensores? Se eu tiver o sistema e de repente perco os sensores, né? E isso foi uma coisa bem interessante que aconteceu. Por quê? Porque, 5 ou 6 anos mais tarde, eu comecei a ver artigos em outras áreas falando em perdas de sensores. Então a gente trabalhou com diversos, primeiro lá com o Lafortune, na parte de escolha de um conjunto mínimo de sensores. Depois a gente trabalhou ali com o Marcos e com a Lilian na parte de diagnose robusta, né? A falha de perda de sensores. Depois a gente generalizou esses resultados para controle supervisório. Depois a gente introduziu essa modelagem para atraso de canais de observações. E aí, olha que interessante. Todas essas ideias que a gente fez lá, hoje o pessoal usa em cyberataques. Ao invés do sensor ser perdido, é o atacante, o intruso, que vai lá e apaga o sensor. Ou ele muda o sensor, deu o sensor, tinha que dar um sinal de tensão de 5, ele vai dar um sinal de 3. Então ele muda. Ou seja, todos esses modelos que a gente desenvolveu são hoje aplicados na parte de mitigação de cyberataques, né? Que a Lilia, depois ela foi para lá, para Michigan, trabalhou também com Lafortune, aí levou esses conceitos lá para ele, que ela tinha trabalhado na tese dela. Aí a gente trabalhou também com Marcos e depois também aí. Quer dizer, o grupo, ele tem atuações distintas e cada um trabalha muito, muito tranquilo nesse caso. Bom, a gente revisitou diversos algoritmos, e inclusive aquele primeiro ali, o Basílio, Moreira e Jesus, quer dizer, a ordem nem aquela, mas ali eu coloquei a ordem do mais velho para o mais novo. Gerou um artigo muito polêmico, em que um cara importante da nossa comunidade, ele contestou os nossos resultados, e aí gerou um outro artigo que a gente chama o cara chamava Kumar, e a gente se refere lá no laboratório como o artigo Baiano versus Kumar, que é o Jesus é o baiano, meu professor hoje que está lá na Estadual de Brasília. Bom,
Então, a gente continuou com essa parte de opacidade. O Marcos foi para a França, trabalhou com Jean-Jacques e trabalhou com a parte de identificação. Em resumo, o nosso objetivo, eu acredito que está sendo alcançado, que é a formação de material humano, 47 teses de mestrado, 12 de doutorado. Todos os nossos alunos estão empregados hoje, 4 na UFRJ, 2 da UFSC. Engraçado que o grupo da UFSC de Sistemas de Eventos Discretos é mais antigo do que o nosso grupo, e os alunos do Marcos, ex-alunos do Marcos, hoje estão todos lá na UFSC, e que houve uma inversão, não sei por que não houve continuidade nos alunos lá, né, nos formandos de lá. Um em Sergipe, um na Bahia, um na Colômbia, um no IFES, um no Canadá, que na indústria, e um no Cefet. 4 pós-doutorandos, sendo um estrangeiro, e 60 artigos em revistas internacionais. Aí é que eu vou fazer uma observação em relação à pergunta do Richard, né, e o comentário. Richard, como se trata de um grupo para a formação humana, o parâmetro de verificação que a CAPES pede é artigo. Então, a gente deu isso daí, não, a questão dos artigos. Bom, hoje o grupo é formado por 5 professores. Eu escolhi a ordem de antiguidade. Eu, o Marcos, a Lília, o Gustavo, e agora recentemente entrou o Rafael. Nós temos 8 alunos de doutorado. É aí que está em ordem alfabética. Não temos nenhum, interessante, não temos nenhum aluno de mestrado no momento. E temos 10 alunos de graduação trabalhando com a gente lá, e sendo um visitante estrangeiro. Bom, como é que está o nosso laboratório no contexto internacional? A gente tem cooperação com a École Centrale de Lille, desde 2016, a ENS Cachan. Temos escrita de artigos internacionais com o pessoal lá de Cachan, o pessoal de Lille, e fizemos recentemente uma monografia com o pessoal, com Radikosh, que é de Chipre, e o Rongsu, que é de Singapura. O Basílio e o Moreira são editores associados do JDEDS e JCAIS. A Lilian é editora do Control System Society Conference Board. O Basílio e o Cury foram co-chairs do 15º Workshop on Discrete Event System 2020, que é o workshop mais importante da área de controle. Ele foi realizado pela primeira vez no Hemisfério Sul, entre aspas, porque ele acabou sendo online em função da pandemia. E aí o pessoal gostou bastante da organização e fez com que a gente fizesse o workshop do ano que vem presencial. Então, dessa forma, o Cury já aposentou, então eu fiquei encarregado sozinho de organizar o congresso. Então, aqui agora tem essa coisa mais importante, isso aqui, de todas, é o CDC 2025, que vai ser aqui no Rio, e que a gente conseguiu trazer aqui para a gente, para o Rio de Janeiro, pela primeira vez realizado na América do Sul, né? E na última o ODES, que foi em Praga, em 2022, a gente recebeu uma homenagem, de todos os chairs de congresso receberam essa homenagem. Agora, no contexto nacional, olha como é que a gente está pequeno, né? A gente não tem essa abrangência. Os nossos colegas e eu fomos coordenadores do Comitê Técnico Automação da SBA. Depois eu fui o presidente, e o Marcos vai ser o chair do próximo Congresso Brasileiro de Automática, que vai ser aqui no Rio. Então, é isso aí. E quem são os nossos cisnes hoje, né? Então, os nossos cisnes hoje são os nossos alunos. Essa é uma foto de todo o grupo, só faltou um aluno ontem, o João Cardoso, que não está aí. Isso foi no nosso almoço de fim de ano. Depois a gente tem um amigo oculto, então esses são os nossos. Os nossos cisnes hoje
sentido de pertinência. Aquela é uma foto de 2022 que foi 30º Words, né? Ele tinha a foto do primeiro Words, e aí o pessoal resolveu fazer uma foto porque foi em Praga, então, nessa celebração, o pessoal resolveu fazer uma foto lá de toda a comunidade. Aqui está eu recebendo a placa, o diploma do La Fortune, e está ali a diretoria da SBA, antiga, da qual eu participei, e a diretoria nova que entrou. Em comum tem o Fernando Lizarraut, esse daqui, né? Não sei se vocês conhecem aqui. E o Lizarraut, ele resolveu continuar como tesoureiro, porque ele não quer que a SBA gaste, né? O tesoureiro, né? Esse tesoureiro, ele é mão de vaca mesmo, parece até mineiro. Então, morreu porque já deve sofrer com ele também, não é verdade? Então, pessoal, então é isso. Então eu vou falar um pouquinho agora do que a gente faz, tá bom? O que a gente faz? A gente trabalha com sistemas eventos discretos, que são sistemas, o pessoal da computação sabe bem isso, o pessoal da elétrica nem tanto, né? A gente tem na elétrica um curso na graduação, que é um curso de automação, que é optativo, mas ele é obrigatório para o controle de automação. Mas o pessoal lá da computação já vê disso de vários jeitos e até forma mais profunda. Então é uma classe de sistemas em que a evolução do sistema não é em função do tempo. Ela se dá a partir da ocorrência de um evento. Por exemplo, um avião desceu, isso é um evento. Então, como é que você muda o estado do sistema? Depende do que você está considerando. Se você está considerando o avião, está em voo, está subindo, está em cruzeiro, você pode definir estados dessa forma. E você pode definir eventos, ou seja, os eventos são coisas que mudam o estado do sistema. E essas coisas pode ser você simplesmente ligar e desligar, você pode ter um evento de falha, por exemplo, uma válvula que fica emperrada, fechada, ou então numa esteira, quando você tem um sensor, a válvula, uma peça passou em frente àquele sensor, isso é um evento. Então, o legal de sistemas de evento discreto é que o estado é discreto. Então, você tem esse estado, você pode definir como o estado aberto, fechado, por exemplo, de uma válvula. Você pode definir o conjunto, o estado pertencente a Z, por exemplo, né, em que você teria, por exemplo, o número de aviões em um aeroporto, né, e a mudança se dá pela retirada desses aviões do aeroporto, pelo levantar voo, né, e pela aterrissagem. Então, isso são os eventos que ocorreriam. Por exemplo, aqui, olha, uma máquina numa linha de manufatura. Os estados poderiam ser ela parada, esperando peça, ela processando uma peça ou ela quebrada. Os eventos poderiam ser a chegada de peças, uma parte que terminou, né, a peça que terminou o processamento, uma máquina que quebrou, a máquina que foi consertada. Então, a máquina segurando uma peça depois de terminar o processamento, principalmente porque às vezes ela fica esperando o braço robótico pegá-la, né, por exemplo, ou então porque na sequência ela não tem como ir para frente, porque uma outra máquina que vai continuar o processamento está ocupada. Então, os sistemas de eventos discretos, basicamente, eu tenho que definir os seus estados e os seus eventos. E um dos formalismos que a gente usa é os chamados autômatos, né, também chamado que o pessoal antigo chamava das máquinas de Turing, né, ali ele tem definido o conjunto de espaço de estados, ele tem deixa eu apontar aqui, acho que fica melhor, né? Ele tem o conjunto de eventos, tem uma função de transição de estados, que é uma função que mostra para onde o sistema está indo, ou seja,
Se ele está num estado e aconteceu um evento, ele vai para um novo estado. Eu preciso de um estado inicial e preciso de um estado marcado, que é para onde o meu sistema está. É interessante aqui uma história sobre estado marcado, é que se o sistema por um motivo ele não consegue chegar num estado marcado, a gente diz que ele deadlock. E eu me lembro, o Ramon deve se lembrar do Aquino, que trabalhou com o Liu. O Aquino, ele hoje, depois foi para o Cefet, não sei se ele ainda está, ou já se aposentou. Mas o Aquino dizia o seguinte, que ele tinha trabalhado no metrô, aqui no Rio. E ele trabalhava numa empresa que prestou serviço para o metrô. E o metrô tinha um problema que é o seguinte, que de repente dava um problema e ele tinha que parar na estação, não sei se vocês já tiveram esse problema. O metrô parava na estação e falava, esta composição não seguirá a viagem. Aí saía todo mundo do metrô, aí ele ia andando devagarzinho, assim, ia embora para... Aí o que o Aquino fez? Eles entenderam que aquilo era um problema de deadlock. E na época, o que eles não tinham nenhuma técnica para resolver o problema, o que ele fazia? Toda vez que esse trem dava um deadlock, ele desligava. Então, não sei, às vezes vocês já também perceberam isso, que às vezes um trem do metrô desliga e subitamente liga de novo. Então, isso é porque ele está rebutando. Então, um dos importantes objetivos é impedir esse deadlock, ou seja, levar sempre o sistema para o estado marcado. E aí, essa é uma carinha de um autômato, né? Eu lembro que um aluno veio trabalhar comigo, e aí o colega dele falou assim, poxa, mas você vai ficar trabalhando com aquelas bolinhas lá o resto da sua vida, né? Essas bolinhas aqui dá para fazer bastante coisa com ela. Tá bom? Essas bolinhas são interessantes. Então aqui está dizendo, a gente bota esse diagrama de transição de estados, diz que eu estiver no estado 0, aconteceu o evento B, eu vou para o estado 1. Aconteceu o evento C, eu vou para o estado 1 também. Aconteceu o evento A, esse evento pode ser uma ordem que eu dou. Por exemplo, eu mando, a gente tem lá uma mini sistema de manufatura e eu mando sair uma peça. Então eu mando um pistão empurrar a peça e ela vai cair na esteira, por exemplo. Tá certo? Pode ser um comando que eu dou, posso ligar alguma coisa, ou então pode ser resultado de uma ação que a esteira está se deslocando. Bom, mas de qualquer forma, aqui tem uma coisa importante, que é esse sigma F aqui para a gente. Isso daí é uma falha que ocorre no sistema. Então, se eu estou no estado 1 e ocorrer aquela falha, o meu sistema vai para o estado 3, por exemplo. Então eu tenho que quantificar essa falha. Eu vou mostrar mais. Aqui eu tenho um sistema, eu vou dar um exemplo, sistema de manufatura, que a gente chama de uma célula de manufatura. Ele tem 2 máquinas e um braço robótico conectando essas 2 máquinas. Na verdade, um sistema de manufatura são milhões ou milhares disso daí. Uma máquina, um braço robótico, ou um próprio robô, que pode levar também, ou uma esteira, e que leva para outra máquina. Então, basicamente, o que a gente tem é que algumas vezes, a primeira máquina, por isso que a gente botou esse H1 aqui, ela tem que segurar a peça, porque o robô tem que ir lá pegar essa peça. Então, ela está vazia, ela aconteceu a chegada de uma peça, ela começa a processar a peça. Depois, quando ela terminou, ela segura a peça até o robô pegar essa peça. Depois aqui a gente já teria o do robô. O robô pegou a peça, ou o braço robótico, que seja, ele está levando a peça. Chegou aqui, chegou essa peça lá na máquina 2, mas ele tem que segurar um pouco essa peça. Não pode entregar diretamente, porque a máquina pode estar ocupada. Então, isso lá no laboratório, funcionando, é lindo isso daí, eu diria para vocês, que é muito bonito ver tudo isso funcionando. E a outra máquina não tem restrição nenhuma, vamos supor, para ficar mais simples, ou ela tá parada, ou ela está funcionando. E aí, eu vou dar 2 exemplos do que a gente faz, que é o problema da diagnose de falhas e o problema da opacidade. O primeiro problema associado à segurança, no sentido de que se eu não for capaz de diagnosticar uma falha, eu vou
o sistema não necessariamente ele vai acabar como a plataforma P33, mas ele pode ter problemas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que eu esteja fazendo um tecido que demanda uma mistura de cores. E uma dos gotejamentos, né, que vai gerar essa mistura, um deles parou de funcionar. A válvulinha dele emperrou e não está entrando, por exemplo, o vermelho. Isso aparentemente não vai acarretar em nada no seu processo em si, mas você vai estar fazendo uma produção errada, né? O tecido não vai sair naquela cor que você está fazendo. Então a falha, não necessariamente, ela vai levar o seu sistema a ser destruído, mas ela pode danificar a produção. Por exemplo, na impressora, sempre interessante falar, né? Quem primeiro trabalhou isso foi a Mira Sampath, junto com o La Fortune, e ela depois foi para a Xerox. Então, quando a gente pega uma impressora Xerox, que ela dá os erros lá, tá certo? Ela tem essa tecnologia envolvida lá no sistema. Ou seja, eu poderia botar sensor em tudo, basicamente, né? Vamos supor, eu quero que uma válvula, quero ver se ela ficou emperrada, fechada. O que eu faço? Eu boto um sensor na válvula e fico vendo se ela emperrou. Não é verdade? Não tem problema nenhum. Mas sensor é caro, eu não posso sair botando sensor. Então a gente tenta resolver esse problema via software. Então a gente procura verificar o que acontece se uma sequência te falha. Por exemplo, olha, aquela SY, A sigma F, C, B, D, isso a gente chama de uma sequência de falha. Já essa sequência B, C, A, B, D, é uma sequência normal. E a gente então quer verificar sempre se, toda vez que eu olhar para essa sequência, eu posso distinguir daquela lá. Então a gente pode imaginar o seguinte: se eu não tiver um sensor aqui, ó, se eu não tiver um sensor para esse evento, o que vai acontecer? Não, esse não. Peraí. Não. Isso. Se eu, por exemplo, não tiver um sensor. Isso. Se eu não tiver um sensor para esses dois aqui, ó, B e C, o que vai acontecer? Eu vou, então, achar que quando ocorreu A, sigma F, C e B, eu só vou ver aquela pontinha lá. Não, desculpa. Eu vou ver A, B e D. Agora, se ocorreu, então, e o lado de cá, eu vou ver A, B, D e assim por diante. Então, eu nunca vou saber distinguir se ocorreu essa daqui ou aquela lá. Ao passo que se eu tiver agora um B, o sensor que vê o B, toda vez que eu viro o B, eu sei que eu estou no caminho normal. E eu consigo distinguir esse caminho daquele caminho de falhas. Basicamente é isso que eu tenho aqui. Ou seja, diagnosticar falha depende primordialmente dos sensores. Certo? Isso, inclusive, gerou diversos trabalhos em número mínimo de sensores, ativação de sensores. Imagina que eu tenho um sensor numa ilha deserta, que eu tenho pouco acesso àquela ilha lá, de vez em quando só que eu vou. Se eu deixar esse sensor ligado o tempo inteiro, ele vai gastar a bateria e tal. Se eu não tiver um dispositivo de bateria solar para ficar recarregando isso, eu tenho que em algum momento desligar. Então isso chama-se ativação de sensores, que é um outro ramo. Outro trabalho que a gente faz lá é o de opacidade, que agora é o contrário da diagnosticabilidade. Eu tento esconder um segredo, um comportamento secreto do meu possivelmente intruso. Então, quer dizer, esse exemplo eu acho que bem interessante. Um veículo que se move de
uma região, e cada um desses pontos da região, ele define um caminho. Então, se eu for por... E agora, o veículo, eu tenho que esconder esse caminho do meu intruso. Então, ou seja, agora eu quero realmente que se confunda. Se, por exemplo, eu estou no caminho da esquerda e eu, sei lá, levando um suprimento importante aqui no caminho da esquerda, o meu intruso tem que achar que eu posso também estar no caminho da direita. Isso é importante no sentido de que, por exemplo, pessoal de telefonia celular, né, se eu quiser esconder a minha real posição, eu teria que usar essa parte de opacidade. Inclusive, teve um experimento que o pessoal lá de Michigan fez, em que o aluno ia andando com o computador pelo campus, numa determinada direção, e o sistema ia informando que ele estava em outra direção. Então, ele manipula essa informação de tal forma que quem está observando possa ver. Bom, o interessante disso é que você, ao esconder do intruso, você esconde também do seu parceiro, né? E aí o pessoal, não vou nem falar nisso, mas o pessoal do nosso laboratório agora está trabalhando com a opacidade com utilidade. O que seria opacidade com utilidade? Eu escondo do meu intruso, mas para o meu parceiro eu tenho que mostrar algumas coisas. Tipo, eu escondi que o trem passou por uma determinada estação, mas depois que ele chegou numa outra estação eu posso revelar. Então o intruso vai saber que foi enganado, mas já é tarde, ok? Então, e outra coisa é que isso é diferente de criptografia. O Marcos também trabalha com criptografia e ele vai ser inclusive um dos plenaristas no próximo WORDS, que também é um assunto que está sendo introduzido recentemente na nossa comunidade. Isso é diferente de criptografia. Certo? Criptografia, você recupera a informação depois. Aqui não necessariamente você recupera a informação, daí a necessidade de você trabalhar com opacidade. Então, pessoal, basicamente esses dois temas que eu queria mostrar para vocês, em que a gente tem trabalhado, e eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do laboratório, porque aqui vai uma reclamação, e que em nenhum daqueles eventos em que a gente se destacou internacionalmente foi divulgado no serviço de comunicação da COP nossa realização, né? Nosso achievement. Tá bom? É isso. Obrigado.